Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje a gente volta mais uma vez falando de comunicação e liderança. Só que hoje tem um olhar diferente, uma perspectiva muito interessante, que a gente vai ter um convidado aqui, o Will Monteiro, que vai trazer. É sobre inteligência existencial. O que será que é isso? Pois é, hoje a gente vai falar de como a inteligência existencial pode melhorar a comunicação do líder. Bom, que a comunicação do líder está precisando de melhora, já sabemos, né? Então agora a gente vem com um novo olhar, uma nova perspectiva para fazer com que vocês tenham outra oportunidade para melhorar a comunicação de vocês. Vou chamar o Will, vai se ajeitando aí, chama os amigos, aperta o aviãozinho para os primeiros 5 que aparecerem, que são aqueles que você mais tem contato. Enquanto isso, eu vou chamar o Will para entrar aqui na nossa conversa. Vamos lá, vamos lá. Ele já está chegando, para falar bem a verdade. É só a gente fazer essa conexão aqui para fazer com que tudo fique funcionando. Mas ele já está por aqui. Olha só. Boa noite. Oi, Will, tudo bem? Tudo bem, Juliana? Como é que você tá? Que bom te Ai, ver. que legal, deu certo a nossa conversa. Deu. Aqui estamos e muito boa noite aí para você, para todo mundo que está entrando. Sempre uma satisfação bater um papo com você, porque muita coisa nova. A gente está compartilhando algumas coisas novas, mas na realidade são princípios milenários, né? Mas sistematizado de uma forma talvez diferente. E você, como é que tá? Como é que estão aí os projetos caminhando? Estamos sim. Hoje a gente vai até trazer um novo olhar, né? Como você está falando, né? As coisas estão Uhum. aí, mas a gente traz uma nova perspectiva, um novo olhar. Para quem já sabe ou já ouviu, é sempre bom para relembrar. Para quem nunca ouviu, descobre uma novidade e Uhum. sempre vale a pena a gente continuar insistindo nessa história maluca de querer fazer um mundo mais leve, mais legal, mais humano e melhor Não, não- para é todos nós. o esforço que a gente gasta para resolver problemas, é, a gente precisa canalizar parte dessa energia para criar soluções, né? E às vezes a gente cria soluções sem que o problema exista. Então é uma particularidade da inteligência existencial o antecipar, o prever. A comunicação preventiva é você agir de uma forma que a comunicação lá na frente não precise ser violenta. Então, é uma característica, né, de líderes, de liderança, que na realidade não é nem liderança, né, dos chefes antigos, de terem aquela linguagem, né, você faz porque precisa, eu mando, você obedece. Então, eu acho que a gente está entrando numa era, Juliana, de que resultado ele está diretamente ligado à leveza da comunicação e sem perder o foco do resultado. Acho que isso é muito importante. E eu sei que você faz um trabalho excelente, assim, a gente já sentou para conversar, você já participou da virada existencial, que é esse grande movimento aí, e você tem uma participação ativa em grupos de liderança, então você sabe. Talvez algumas pessoas aqui, eu até ia pedir para o pessoal colocar de onde está falando, para a gente saber como é que está esse frio aí, né? Em São Paulo, frio danado, em alguns lugares do Brasil nem tanto, mas outros muito frio. Mas vamos esquentar aqui um pouquinho hoje, trazer um pouco de calor humano para esse bate-papo. Então, assim, a última vez que a gente conversou, nós falamos muito sobre liderança, né? Então é isso. E eu acho que você tem algumas perguntas, assim, porque é um tema, ele é muito vasto, sabe? Mas todas as vezes que alguém me pede para falar sobre inteligência existencial, eu adequo, eu customizo, porque é uma infinidade de assuntos, né, que a inteligência existencial se encaixa, e é muito gostoso poder falar com alguém que também conhece e tem experiência em comunicação e trazer isso. Olha a Cíntia está falando aí que está 3 graus até meio-dia. Meu Deus do céu, O que nosso frio veio isso. lá de Curitiba, né? É, o pessoal de Curitiba me mandou um vídeo da galera comendo gelo, né? A Sueli está no Pará, Altamira, e ela deve estar olhando para a gente pensando o que essas pessoas estão usando esse monte de casaco.
Pois é, pois é. Mas é isso, vamos lá. O pessoal que está chegando, quem puder, compartilhe aqui essa live. A gente está tendo uma programação hoje, né, de meditação também na sequência, e depois tem várias outras coisas lá no Virada. Mas eu estou aqui no perfil. Esse perfil é novo, tá? Ele tem 17 dias, Olha né, só. que foi criado, e já daqui a pouco a gente vai bater 8.000 pessoas aí, né? E vamos crescer isso, gente, vamos crescer. Então, Só eu para sei. antes da gente entrar Uhum, propriamente no tema, deixa eu só relembrar que chegou mais gente agora. Então a gente vai, né? Hoje a gente vai trazer uma questão da inteligência existencial e como isso pode melhorar a comunicação do líder. Então, tudo dentro aqui da Leader Academy, a gente busca trazer oportunidades, dicas, comportamentos, ferramentas, tudo que possa melhorar ou ajudar o dia a dia de um líder. E líder, como a gente estava falando, não é só o chefe mais, né? Líder é quem inspira as outras pessoas, é quem não necessariamente precisa ter uma questão de hierarquia. Aliás, hoje, quando a gente sai da. Essa é outra conversa, mas quando a gente sai da economia linear e entra na economia multidimensional das plataformas, não existe hierarquia, como antigamente. Mas, então, a questão que a gente quer, que eu queria trazer aqui, especialmente trazendo o seu conhecimento, a gente fez uma pesquisa aqui com as pessoas aqui da Leader Academy e uhum, perguntando assim, mas a ideia era um panorama geral, né? Quem é você, o que você faz, quais são os seus desafios, o que você precisa mais, o que você gostaria. E, enfim, o tema comunicação apareceu como problema, como desafio, como precisa melhorar. Apareceu ali um alerta vermelho no sentido comunicação. Não é o que você disse, mas é como você disse. A comunicação escrita truncada e desemocional, a gente foca em liderança humanizada, que essa também foi uma das perguntas, né? O que para você é liderança humanizada? E também uhum. veio muito uma questão de pessoas fazendo negócios com pessoas. Porque Sim. produto a gente compra online com o algoritmo, com o sistema, mas fazer negócio é com pessoa. Então, como fica a comunicação entre essas pessoas, entre esses líderes e equipes, líderes e seus pares, fazendo o negócio? E, e aí eu queria aproveitar justamente a sua experiência na inteligência existencial e contar um pouco o que é essa tal de inteligência existencial. E aí a gente depois fala um pouquinho sobre a comunicação. Então, por que a comunicação tem. Por que eu que estou aqui nessa história da comunicação, né? Eu tenho, só para relembrar para quem não me conhece, eu tenho um histórico corporativo de 20 anos de viver a comunicação no dia a dia, mas não é só isso. Aí são só os exemplos pessoais, mas eu trabalhei 5 anos no TED treinando os palestrantes e eu me encantei com esse modelo. E esse modelo sempre me fascinou porque é uma coisa simples, direta, reta, com foco na comunicação, com foco em Uhum. explicar, em fazer com que as pessoas entendam exatamente o que os ouvintes entendam exatamente o que o palestrante, ou enfim, quem vai passar a mensagem queira passar. Então, tem toda uma Uhum. preocupação em deixar bem claro e evitar confusão. E um dos temas que tem acontecido muito na reclamação da falta de comunicação são as confusões, os desentendimentos, o eu achei que era isso e não era. Enfim, então, se você puder contar um pouquinho da onde vem essa sua experiência em inteligência existencial e do que se trata isso, afinal de contas, porque eu acho que muita gente nunca ouviu esse termo, a gente vai se beneficiar bastante. Perfeito. E como você falou, é algo novo, mas na realidade está no nosso dia a dia, desde o momento que nós tomamos consciência dos questionamentos que nós temos como ser humano. Então, sabe aquela criança, né, o filhinho, nossa filha, filho, que pergunta assim: papai, por que que existe o sol? Por que que, né, o sol se põe, né, o sol nasce? Então, isso são perguntas da existência. Por que que eu estou aqui? Né? Por que que tem estrela no céu?
Então, na realidade, tudo na nossa vida é existencial. E quando bate uma crise existencial, o que que é isso? É quando a gente fica sem respostas, é quando a gente sente um vazio, as coisas estão meio truncadas, sem propósito, né? Sem muito sentido. Então, tudo é existencial, porque existência é corpo, mente e espírito, não é espiritualidade. Então, inteligência existencial não é espiritualidade, mas a espiritualidade é um componente da inteligência existencial, assim como modelo mental, a sua estrutura psicológica, como a psique de cada um funciona, o comportamento também é existencial. Só que aí houve um processo de identificação que nasceu lá em Harvard, da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, do PhD, né, Howard Gardner. O professor Howard Gardner, ele criou um conceito que mudou, né, revolucionou a educação no mundo, que foi o conceito das inteligências múltiplas. Então, todos nós somos seres multi-inteligentes. Então, esse é o primeiro princípio. E dentro dessas inteligências, né, como, por exemplo, aqui o teste de QI avalia, né, inteligência, raciocínio lógico, matemático e a inteligência verbal, linguística, a capacidade de comunicação. Então, antigamente, o ser humano ele era tipo assim, modelado, né? Esse aqui vai ter sucesso se ele tem um alto QI. E depois os anos foram passando, as pesquisas foram sendo conduzidas e encontraram outros traços, né, que determinavam o sucesso de muitos indivíduos. E isso está relacionado a potencialidades, a talentos, a inteligências. E aí, o professor Howard Gardner, ele incorporou há mais ou menos 10 anos, uma última, a nona inteligência, que era a inteligência existencial, que era a nossa capacidade de fazer perguntas existenciais e não só fazer perguntas do tipo, quem sou eu? Por que que eu estou aqui? Será que essa é a minha carreira? Será que isso fortalece a minha natureza, potencializa a minha vida? Traz qualidade de vida, mas não é só fazer as perguntas, é ativamente buscar as respostas. Então, com uma pessoa que está buscando respostas para os seus questionamentos internos, ela está acessando o autoconhecimento. Então, qual é a essência do autoconhecimento? A inteligência existencial. E com base nela, você desenvolve competências que são competências extremamente vitais, não só para a liderança, como você falou, líder não é uma questão de hierarquia. Você é líder, eu sou líder, mas a pessoa que nós exercemos influência, ela também é líder em alguma dimensão, em alguma intensidade. Então, todos nós estamos liderando, né? Busca ativa pelas respostas, como a Cíntia colocou. Então, essa inteligência, quanto mais a gente tem, mais questionamentos nós, né, geramos e mais buscas saudáveis por respostas. Então, algumas competências de pessoas existencialmente inteligentes, elas são proativas, elas são autênticas. Olha a Cíntia aí que fala sobre autenticidade, né? Eu também tenho um livro que fala sobre autenticidade. Elas são humildes. Aí, vamos trazer isso para a liderança. Um líder que inspira, ele é humilde, né? Um líder que inspira, ele é autêntico. Ele não precisa ficar encenando, fazendo teatrinho, né? Então, da inteligência existencial, resumindo, é aquela inteligência, segundo a Universidade de Harvard, que é a mãe de todas as outras inteligências. Porque com essa inteligência nós somos capazes de colocar é, é, as peças do nosso quebra-cabeças da vida no lugar. É uma linguagem um pouco metáfora, mas diretamente falando é o seguinte: uma pessoa inteligente, existencialmente inteligente, ela sabe usar os próprios talentos a seu favor. Ela não engaveta talentos. E quando a gente começa a falar de talento, tudo que é talento exige autoexpressão. E autoexpressão, o que que é? É a comunicação que começa internamente e a comunicação que é expressada, né, que é colocada para o mundo. Então, a comunicação é a vida, a comunicação é vital. E uma comunicação existencialmente inteligente, ela traz o quê? Benefícios existenciais.
quero fazer uma pausa aqui, aproveitar um gancho de um negócio que você falou e trazer um pouco para o lado da liderança, para saber a sua opinião. Você falou que o líder, o líder inspira, o líder ele tem humildade, ele usa os talentos, ele é autêntico, né? Um bom líder. Então, eu entendo isso como uma pessoa que está em ordem consigo mesmo, que não precisa se provar, porque pode ser, né? Essa autenticidade requer mostrar uma certa vulnerabilidade, requer assumir erros, requer pedir desculpas se errou, ao mesmo tempo que requer reconhecer e falar assim, nossa, mandei bem mesmo. Então, uma vez eu fiz uma brincadeira, que eu fiz uma linha onde tinham duas polaridades, né? De um lado era aquela pessoa que se acha o dono da verdade, é aquilo que a gente chama de, você sabe com quem está falando? Ou seja, nada me atinge. Do outro lado, oposto, era o desculpa qualquer coisa. Eu não sei nem se eu fiz besteira ou não, mas eu vou me desculpar porque alguma coisa eu devo ter feito. E entre o desculpa qualquer coisa e você sabe com quem você está falando, tem um meio do caminho aí que eu chamei esse meio do caminho de ocupar o seu próprio lugar. É como se fosse assim, eu sei, quando eu erro, eu peço desculpas, mas eu sei porque eu errei. Quando eu sei que eu estou fazendo uma coisa na excelência, então você sabe com quem você está falando, porque eu sei que eu vou entregar na excelência. Eu estou ocupando o meu espaço do tamanho que ele é e do tamanho que ele deve ser. E aí eu lembrei muito disso quando você falou do líder autêntico e humilde, porque ele sabe tão bem, esse líder, que ele tem esses talentos e pode usar esses talentos que não precisa botar outra pessoa para baixo para conseguir se sobressair, não precisa evitar uma série de comportamentos e que surgem na comunicação que são prejudiciais. E aí, quando você falou em saber usar talentos, me veio uma outra coisa na cabeça. Não só os próprios talentos da pessoa, mas também da equipe. Porque Exato. o líder que ocupa o seu lugar do tamanho que ele tem que ser, não tem medo de contratar gente melhor do que ele. Aliás, eu conheço uma pessoa que foi meu chefe por alguns anos, depois até virou meu sócio. Ele sempre falava assim, contrata gente melhor que você, daí você não precisa fazer o trabalho, eles fazem. Mas e o medo de deixar o outro tomar o lugar? Mas tem que estar muito certo de que o meu lugar está certo e está garantido, porque eu sei ocupar o meu lugar. Então, como que você vê isso na questão da inteligência existencial, de estar no seu próprio lugar? É incrível, porque a trajetória, né, a nossa trajetória como seres humanos, né, essa jornada, ela é de constante aprendizado. Então, a pessoa ela tem que ser flexível. Então, a flexibilidade é um traço, né, existencialmente falando, ele é um traço muito positivo, porque uma pessoa flexível, ela consegue enxergar além do próprio umbigo. Então, a gente tem uma guerra de ego, né, em lideranças. E a nova tendência, né, as empresas e pessoas que têm uma visão mais expandida, mais ampliada, elas reconhecem hoje o poder do coletivo. Então, olhar para si, a Cíntia perguntou aqui se tinha a ver também com autoconsciência, é levar autoconsciência, é despertar esse processo de autoconsciência. Quem sou eu? Eu sei quem eu sou. Se eu sei quem eu sou, eu não vou ter medo de colocar alguém melhor do que eu para fazer algo que eu sou mais ou menos, ou que eu acho que eu sou bom, né? Tem tanta coisa. Eu sei o que eu domino, eu sei o que eu tenho conhecimento e eu sei o que eu tenho noção. O que eu tenho noção e conhecimento, eu vou colocar gente muito melhor do que eu. O que eu tenho domínio, vou trazer gente como eu ou melhor do que eu. Então, é um exemplo que eu dou prático. A virada existencial que nós fizemos e você nos honrou com a sua presença. Cara, foi um evento colaborativo. Eu estava ali no papel de líder, estava, mas cada um foi o seu líder.
Eu simplesmente deleguei, olha, a visão é essa. Vamos alinhar essa visão? E aí a gente vai ter, o que eu visualizo de resultado é isso, a pessoa não visualiza o resultado. Então, assim, o membro da equipe, ele ainda não tem a visão que a gestão está trazendo, mas ele consegue sentir a energia, ele consegue sentir a inspiração, ele consegue sentir a pegada. E isso é inteligência existencial na prática, porque você está olhando além do que vai entrar no seu bolso, você está pegando a visão, distribuindo ela, sem precisar explicar muito. Então, a inspiração, ela é existencial, porque requer uma comunicação não só assertiva, mas uma comunicação intuitiva, carisma, né? Educação, empatia. Então, aqui eu já estou dando uma lista aí de traços de caráter de pessoas existencialmente inteligentes. E um líder existencial, uma liderança existencial, ela é naturalmente humanizada, sem romantismo. E aqui quando a gente fala como é isso, a visão que nós temos muitas vezes, aí eu trago uma frase de Martin Luther King que ele falava, uma coisa que bate muito forte, é um exemplo de alguém existencialmente inteligente, e uma vez ele falou assim, isso para lideranças, né? Eu trago para a liderança, para o nosso contexto aqui. Amor sem força é apatia e sentimentalidade. É fraco. Então, quando você traz amor, né, mas sem assertividade, sem estratégia, fica uma coisa muito solta. E o ego, a mente, ele quer que a gente gaste menos energia. Então, um chefe bonzinho, tipo assim, né, ele nem fica nas empresas. Por que as empresas contratam pessoas com um perfil mais agressivo, dominante, persuasivo? Porque é aquele tipo de força que a empresa precisa para gerar resultados. E quando você entra no processo de humanização, você tem um clash, um conflito. Porque como que eu vou trazer essa linguagem, né, amorosa? Pô, você fala isso para um CEO, né? Especialmente aquela cota de 10% que são sociopatas e psicopatas, que não têm empatia, falei, amor. E aí Luther King falava, o amor sem força é apatia e sentimentalidade. E a força, o poder, sem amor, vira autoritarismo e absolutismo. Isso, dentro do mundo hoje e nas corporações, significa que um negócio sustentável é impossível se sustentar com base em força e autoritarismo. Ou seja, a linguagem que a gente está trazendo, como que a gente insere o amor sem que seja romantizado e que perca, né, o apelo, perca o resultado? É você alinhar propósito com estratégia. E essa integração de propósito com estratégia, ou seja, existe uma visão coletiva da empresa e existe a visão do indivíduo. Quantos líderes já perguntaram para o seu colaborador qual era a visão de futuro que ele tinha para a própria vida? E as pessoas às vezes ficam com medo. Será que eu vou falar a minha visão? E aí eu vou ser julgado pelo líder, pelo chefe, né? E como que eles vão me ver? Esse diálogo precisa ser aberto. Então, quando eu vou às empresas, por exemplo, e falo como é que é a comunicação entre, né, a gestão, esse alinhamento com a individualidade. Vocês estão deixando de lado o que acontece fora do contexto empresarial, sim ou não? E aí começa, né? Um monte de gente, mas não, mas espera aí, mas o negócio aqui é dado, o negócio aqui é resultado, é métrica. Tá, hoje, capital intelectual sempre foi o maior ativo, muitas vezes, né, em vários setores, obviamente, numa indústria automobilística onde tem muito robô fazendo isso, aquilo, ninguém vai fazer reunião, né, e levar uma meditação para os robôs. Mas o ser humano não é robô. E o ser humano, ele é movido a emoções e sentimentos. E quando você trabalha um ambiente existencialmente saudável, o que você tem? Saúde mental igual produtividade. Então, aumenta a produtividade, porque Eu você diria está até olhando o mais. indivíduo, né? Saúde mental, eu diria até mais, ou talvez no meio do caminho da onde vem essa produtividade. Saúde mental tem confiança,
E confiança libera criatividade. E com criatividade a gente faz o nosso potencial máximo de ser humano. Você trouxe os robôs, né? A gente não vai competir com os robôs, eles vão fazer melhor. Sim. Então, qual que é o nosso diferencial? Imaginação e criatividade. E para ter isso, sem saúde mental, não existe imaginação e criatividade. Perfeito. Porque a mente ela fica bloqueada e tenta só estabelecendo mecanismos de defesa. E você fica em modo sobrevivência. Como que você vai criar se você está no modo sobrevivência? Uhum. Mas realmente é isso. E a criatividade, Ju, é uma competência existencial também. A gente tem lá uma lista das competências que a gente foi mapeando, né? Se eu estou há mais ou menos aí uns 6 anos muito mais focado em sistematizar essa questão da inteligência existencial, porque não tem muito estudo sobre o tema. Era uma coisa muito filosófica. E aí a gente começou a trazer cases, a sistematizar a coisa. Então, quando a gente fala de inteligência existencial nas empresas, no processo de humanização, resumidamente, é entender o ser humano, né, em sua horizontalidade, e isso é uma coisa que já está muito bem consolidada. As empresas têm programa de avaliação, elas têm programa de processo seletivo, tem teste de personalidade, teste de QI, teste disso, teste de traço de caráter, aptidão, talento, tarará. As competências, e tudo isso é muito útil. Mas só que existe um campo da horizontalidade aqui. Aquilo que classifica, aquilo que coloca de forma estruturada, olha, essa pessoa ela tem maior aptidão para este cargo. Isso precisa ser melhorado e vai continuar. E uma coisa que a inteligência existencial traz é que existe o eixo Y, que é a verticalidade do ser. É a verticalidade do indivíduo. E num processo de humanização, um processo existencial e um processo de autoconhecimento, é impossível você acessar essas competências sem entender a verticalidade do ser. O que é isso? É você ter um nível de percepção aqui, você sobe mais um degrau, você expande esse nível de percepção sobre você. Opa, peraí, eu tocava um instrumento quando, né, e aí eu engavetei esse talento, eu dançava. E aí, de repente, a pessoa traz para um outro nível de percepção e fala assim, como que eu posso incorporar o movimento à minha carreira? Como que eu posso trazer a música para a minha saúde mental? E ela começa um processo de integração, autointegração. Um líder com essa visão, ele começa a trazer essa autointegração para a integração das equipes. Então, ele vai conseguir identificar talentos, ele vai conseguir identificar potencialidades, ele vai conseguir identificar o estilo de comunicação de cada indivíduo. E essa verticalidade é justamente, hoje a gente consegue mapear, inclusive com testes, tá? Testes que identificam em qual estágio de maturidade de percepção a pessoa está. E isso não tem absolutamente nada a ver com QI. Então, você pode ter um colaborador extremamente qualificado, inteligente, mas com competências socioemocionais muito, muito imaturas. E Porque são isso, coisas diferentes. exatamente, são coisas diferentes, mas as pessoas confundem. Então, eu vou pegar o mais inteligente. Eu dei o exemplo esse exemplo no treinamento que eu dei há alguns dias. Você tem lá um teste que vai medir o grau de inteligência de uma pessoa e você vai escolher quem está na faixa de 1%. Né? Quem tirou as maiores notas e ficaram entre o 1% mais inteligente. Você tem que fazer um cross-reference, uma referência cruzada, para você entender, tá, essa pessoa aqui ela é muito inteligente. Mas se ela for muito inteligente e ter uma patologia? E se ela tem, né, ela é uma narcisista? E você vai trabalhar com comunicação. Se você vai trazer essa pessoa para a equipe, aquela pessoa que ela é tóxica, ela olha só para ela cria picuinhas, ela quer passar por cima porque ela quer ter. Então, esse tipo de estudo, ele é um estudo mais vertical, porque identifica a maturidade do ser humano. Será que essa pessoa, ela é inteligente, só inteligente, ou ela também tem aquelas doses de bom senso e sabedoria?
para saber Ou lidar com então, conflitos. posso mudar isso? Em vez de falar que se essa pessoa é inteligente, só é inteligente, será que essa pessoa tem a inteligência cognitiva ou ela também tem a inteligência emocional, existencial, etc e tal, Exatamente. né? É O, exatamente isso. enquanto você estava falando, eu me lembrei, veio agora, né? Fechou o trimestre, veio o boletim do meu filho. E aí, o que, que as crianças aprendem na escola? O cognitivo. Não, não, elas aprendem outras coisas também, mas o que é avaliado é o conteúdo passado, né? E aí eles têm no final cada matéria tem um negócio que eles chamam de postura de estudante. Então, como é o trabalho em grupo, como é o esforço para fazer com que as coisas fluam, como tem alguns itens de como a criança se comporta, se comportou naquele contexto, que pode vir muito dessa inteligência existencial aí, que ele não é nem avaliado, ele é só sim ou não, teve ou não teve. E Uhum. não tem repercussão porque a nossa legislação não pede que isso seja avaliado formalmente. Sim. Pelo MEC não precisa, mas olha que bacana, né? Estamos observando isso também. Isso também não Uhum. deixa de ser um sinal para as crianças. Estamos observando isso, então preste atenção nesse aspecto, porque ele para a vida é outra coisa que você precisa aprender, ou Sim. precisa pelo menos saber que existe. Exatamente. E você falou uma coisa muito importante que traz um outro ponto aqui, porque dentro do contexto mais neurocientífico, a gente tem muita essa questão, né, das fases, das idades, do nível de processo decisório, de amadurecimento do jovem até a idade adulta, da criança. E uma particularidade da inteligência existencial que ela independe de idade. Então, assim, você pode aguçar, né, aguçar na criança essa inteligência através de provocações saudáveis, através de processos criativos, através, né, de métodos de uma comunicação, entendeu, artística, através das inteligências múltiplas. E isso é uma coisa que, querendo ou não, eu tenho uma filha que tem autismo, né, autismo leve, a mais velha. E geralmente essas crianças, elas têm uma inteligência existencial diferenciada, porque o cognitivo está muito acelerado e a inteligência emocional precisa ser trabalhada. Então, existe um gap muito grande. Você falou de filhos, né? E aí não tem como não trazer esse exemplo. Você tem, por exemplo, numa criança especial, ela tem um cognitivo acelerado. Então, a criança de 11 anos, mas ela tem um cognitivo de 15 e ela tem um emocional de 8. Então, é uma distância, uma janela muito grande para se trabalhar. E é ali que tem um conflito. A criança reage, ela não se adequa. Isso já acontece com as crianças que não têm autismo, né? Porque tem crianças que são cognitivamente muito aceleradas, mas ali só falta uma chupeta, porque não consegue lidar. Aí vem a criação, a Ah, educação dos tem muito pais, adulto né? assim também, né? Tendo É? chiliquinho. Tem muito É. adulto assim também, né? Pois é, porque a criança é reflexo do adulto, né? E aí, quando você tem a inteligência existencial, ela vem para encurtar esse espaço entre cognitivo e emocional, entre razão, coração, né? Para trazer um equilíbrio. Porque a inteligência existencial é uma forma de autoexpressão, é um diálogo interno diferente que desacelera a mente, que conecta mais com a parte mais sensorial, né? Porque você sente o corpo. É como você começasse a trabalhar as inteligências. Então, você faz um trabalho. Como que você desenvolve a inteligência existencial nas crianças? Em adultos? Trabalhando as inteligências múltiplas. Desenvolvendo, né, a inteligência intrapessoal, levando a criança para a natureza, que é a inteligência naturalista, integrando, por exemplo, o jogo de xadrez, que é desenvolver uma inteligência lógico-matemática, que não tem ali nada verbal, ela é. Mas quando você leva uma criança para jogar xadrez na natureza, você está trabalhando duas inteligências, né? E fazendo com que ela tenha um processo associativo. Gente, isso aqui a gente já está viajando aqui, mas um processo associativo na natureza,
dessa natureza, você consegue trabalhar a inteligência musical, não necessariamente colocando ela na aula de piano, né? Mas trabalhando a musicalidade e integrando tudo isso. Então, ela joga xadrez na natureza, ouvindo música, né? E ali você começa a trabalhar intuitivamente indivíduos que estarão sempre integrados. O cara está numa reunião, mas ele está ali na reunião dele, com um monte de gente estressada, e ele está ali, calmo e tranquilo, existencialmente tranquilo, porque ele tem um costume de estar meditando no meio da reunião. Vou te, Que viagem, né? deixa eu aterrar um pouco aqui. A Até Terra, a agora, Terra. Se eu você entendi. deixar, eu vou até. Então, vamos, vamos ver se eu entendi certo, até para a gente ajudar quem está aqui também. Uhum. Nós temos várias inteligências, nós seres humanos temos inteligências múltiplas. Até muito pouco tempo atrás, nós chamávamos de inteligência só a inteligência racional E cognitiva, verbal, e verbal, linguístico. e lógica, mas não necessariamente essa é a única inteligência. Então, a gente descobriu a inteligência emocional, que falou-se muito nos últimos, sei lá, 20 anos, mas agora você está trazendo que esse professor de Harvard trouxe 9 inteligências, entre elas a inteligência existencial. Uhum. Então, o que significa ter essas várias inteligências? Então, o que eu escutei aqui, você falou da integração dessas inteligências. Não adianta a gente ter cada uma delas individuais, a gente precisa integrar esse conhecimento. Uhum. E aí, você acabou já adiantando um pouco do que eu ia te perguntar, né? Voltando para o tema aqui da nossa conversa. Como a inteligência existencial pode melhorar a comunicação do líder? Como que isso pode fazer com que os relacionamentos no ambiente corporativo, nos negócios, possa ter uma comunicação mais leve, mais fluida, com menos desentendimentos através da inteligência existencial. E você começou a tocar nesse assunto quando você falou, então, o líder que está lá na reunião, não estressado, porque ele está integrado, você só falou isso. É nesse caminho, onde eu queria um exemplo, talvez, para a gente trazer para o ambiente de negócios, onde é que pode aparecer o uso da inteligência existencial. Se você puder dar um exemplo, talvez seja isso, né? A Isso, comunicação perfeito. de uma pessoa mais, uma pessoa, como você chamou, integrada, que significa não estressada, certamente não vai ser reativa e vai ser diferente em outras circunstâncias. Enfim, te pergunto aí, como que você vê isso? Trazendo mais para um exemplo. De uma forma, assim, bem mais resumida, primeiro começa com a autoconsciência do próprio líder. Então, a gente sempre vai pautar, né, o trabalho de desenvolvimento da inteligência existencial de forma prática, mapeando é um eixo, horizontal e vertical. Na horizontalidade, ele vai precisar mapear, e quando ele mapeia em si, ele consegue perceber nos outros os 7 valores inconscientes do ser humano. E isso totalmente mapeado, tem mais de 50 anos de pesquisas, que aí eu comecei a integrar isso de uma forma sistematizada. Então, existem 7 tipos, na realidade 6, né? Porque o 7º eu vou falar, mas não é muito prático, ele é mais abstrato. Mas são 6. Existem pessoas, indivíduos, direcionados à segurança, outros direcionados ao reconhecimento, outros direcionados à sentimentalidade, outros direcionados mais para a imprevisibilidade, outros para a evolução e outros para o altruísmo. Então, quando o próprio líder ele reconhece qual é a força que impulsiona seus comportamentos, motivações e decisões, ele começa a entender mais sobre ele. Consequentemente, ele começa a reconhecer isso na equipe. Então, ele vai perceber que o João ele funciona muito bem se ele receber ali um tapinha nas costas. Dando um exemplo, né? Uma palavra de validação, um elogio. Reconhecimento. E o outro, ele não está nem aí para elogio.
ele quer saber se ele vai conseguir chegar à promoção, porque a promoção traz mais estabilidade, porque ele tendo mais recurso financeiro e consegue prover melhor, né? E há uma junção, a complexidade do ser humano, cada um é um pouco de cada coisa. Então, hoje, nós temos ferramentas que conseguem, por exemplo, prever uma pessoa que está entrando em uma determinada função, se ela é direcionada muito mais ao controle, segurança e certeza do que conexão, né? Porque a pessoa pode estar ali na equipe porque ela quer fazer parte da equipe. E isso é algo inconsciente dela que ela não sabe. Agora, você imagina o poder nas mãos de um líder humanizado que consegue entender isso nele, essa horizontalidade, e consegue traduzir o que as pessoas estão fazendo dentro da corporação, dentro da empresa, dentro da equipe. E ele adequa a comunicação de acordo, de forma customizada, sem ao menos precisar botar teste. Na fala de alguém você consegue identificar. E aí tem a horizontalidade, quando na prática ele também consegue entender o nível, a verticalidade e o nível de rigidez de cada um. Porque no eixo, próximo do zero, é uma pessoa mais inflexível. Então, o nível, né, de flexibilidade, ele vai aumentando de acordo com a subida do gráfico. Então, hoje nós conseguimos mapear os 5 níveis, tá? Níveis de, você poderia falar ego, consciência, de percepção, de flexibilidade cognitiva. Então, níveis de flexibilidade cognitiva. Quanto mais próximo do eixo zero, mais inflexível. A pessoa não é maleável. Então, como é que você vai ter um indivíduo que ele é extremamente rígido? Então, você precisa entender isso, porque se a pessoa ela é controladora e rígida, ela pode ter o currículo que for. Essa pessoa, ela precisa de um tratamento completamente diferente de uma outra pessoa. Então, entender o indivíduo de forma existencial eu vejo como a grande tendência para os próximos 50 anos, né, em processos de humanização e alta performance, como eu falo, dos novos humanos. Então, na prática é isso. Por isso que existem ferramentas, existem testes, existem treinamentos para isso, para capacitar o líder ou qualquer pessoa que queira entender mais sobre ele mesmo e passar isso, né? E levar isso para o ambiente corporativo. Essa comunicação, quando ela é customizada, você tem coesão. Se você A tem pessoa coesão, entende, né? você tem Lembra? alinhamento. O começo, ele entende porque eles estão conversando na mesma linguagem. Exatamente. Quer um outro exemplo prático? Hum. Os 100 palestrantes da VEX, que entregaram um conteúdo fantástico. Nós fizemos aí esse evento que foi o maior, né? Sem vendas e tudo. Eu falei com cada um, eu conheci cada um, eu estou tomando café com cada um, né? Essas pessoas estão migrando para o outro lado do projeto mais business, né? De assessoria e tudo mais. Só que, por que esse movimento ele foi criado e ele teve praticamente 90% de impacto orgânico, ou seja, tudo foi viral? Porque eu investi o meu tempo para estar com cada um, trazer pessoas, fui construindo relações. No início da live a gente falou sobre construção de relação, novos negócios. Eu fui construindo isso, assim como eu construo com você, eu construo com todos. E quando eu sento e nós conversamos, a gente percebe o alinhamento na verticalidade. Cara, essa pessoa, E é a você, Juliana, flexibilidade, né? Aquele você é grau de flexível. flexibilidade. Não importa se você é mais dominante, influente, não importa o teu DISC, não importa o teu Myers-Briggs, não importa. O que importa, no final, é a verticalidade. Então, se você está num eixo vertical expandido, você pega a visão. E aí a gente tem um movimento onde está todo mundo ali com essa percepção mais ampliada. E quando você tem alguém que está num nível de percepção mais rígido, essa pessoa destoa. Porque ela vai criar um movimento oportunista, ela vai criar alguma coisa mais, sabe, analítica, colocando defeito onde não tem. Ela vai criar algum tipo de ruído porque ela não está se sentindo encaixada. Então, quando a gente cria, para criar movimentos
altamente produtivos, a gente precisa interpretar a verticalidade. Então, você viu na prática a inteligência existencial sendo usada para criar negócios e estabelecer relações e resultados exponenciais, porque a força do coletivo só é possível com coesão, e coesão só é possível com inteligência existencial. É complexo, mas você que está aqui, assista a live de novo, que é porque a gente vai até depois transcrever isso, tá bom? Porque às vezes eu não lembro o que eu falei, não, tá, Juliana? Mas enfim, é, é isso. Mas tudo conversa com tudo. É. Ou seja, então o líder que tem inteligência existencial, que está nessa verticalidade, como você falou, esse nível de flexibilidade, que aberto a que as outras coisas aconteçam com uma certa permeabilidade, esse líder está muito mais integrado em todas as inteligências dele e é uma pessoa, eu poderia dizer que aquele lá na minha tabelinha é o que está ocupando o lugar dele do tamanho certo. Ele não precisa nem no desculpa qualquer coisa e nem no com quem você sabe com quem você está falando. Tá ali, ó, integrado. Gente, se Vamos dar você é ocupação muito. para integração. Você tem um poder de síntese fantástico. Preciso desse cérebro Então, de não, fazer isso com tanta maestria. É olha isso, o que é lindo. Eu né? tenho, mas se eu só trouxesse essa síntese, não ia adiantar nada, porque ninguém ia entender. A gente precisa dos dois. Exatamente. É o caminho do meio, né? Do budismo ali também. E essa integração. Eu sou muito apaixonado pela ciência, pela espiritualidade, pela ancestralidade. E isso é uma forma de integração. O novo humano, ele é integral, indo para o super integral. E aí, lembra que eu falei que tinha um sétimo valor, Uhum. né? E um quinto estágio de consciência? Esse fica para uma outra live, mas o sétimo valor é a autotranscendência. E isso não vem de mim. Isso a gente consegue mapear desde Abraham Maslow, na pirâmide das necessidades, e lá na pontinha, depois da autorrealização, tem a autotranscendência. O que que é? É a pessoa sentir a vida e tudo que ela pode proporcionar de bom, de belo e real. Então, quando você entende os mecanismos, você alcança um determinado patamar da vida. Mas quando você sente a transformação, você transmuta. E aí, o nível de consciência que está atrelado. É um gráfico, né? Então, assim, mais longe do eixo zero, o que que é o eixo zero na inteligência existencial? Esse é um trabalho já autoral, tá? É o sofrimento, é o apego no nível máximo. E não importa, a pessoa pode ser super inteligente, mas ela vive uma vida miserável. E longe desse eixo, quanto mais longe do eixo zero, você tem aqui a autotranscendência como sétimo valor e o ser unitivo no nível de percepção, de maturidade, de sabedoria. E ele está integrado, porque ele tem propósito, mas ele tem estratégia. Então não adianta você romantizar o propósito, levar um amor romantizado para as empresas, porque isso não tem apelo, não tem força para entrar. Agora, a inteligência existencial eu vejo como uma forma, e ela está sendo muito bem aceita, né? E é um conceito muito novo. Ele, ao mesmo tempo que ele é antigo, mas não tinha nenhum trabalho sendo desenvolvido nesse sentido. Então, inclusive, eu estou criando muita coisa em inglês também, né? Começando a falar mais também em inglês sobre o assunto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: esse ser, né, totalmente integrado, se ele tem uma estratégia, e qual é a estratégia? É a estratégia que a empresa quer, a visão da empresa, só que alinhado com algo mais elevado, e não apenas ali, né, de forma extremamente fria e muitas vezes desumana. Desumanizada, né? Não desumana. Tá Eu bom? quero É fazer um isso. comentário sobre isso que eu acho muito importante agora nesse momento. Toda vez que a gente começa, toda vez a gente não entre nós, mas que eu começo a me envolver em conversas onde vai com metas e coisas tão quase que difíceis, as pessoas se sentem muito ansiosas ou até talvez sem
desmotivadas, pensando, ah, isso nunca vai acontecer aqui, nessa empresa nunca vai mudar nada disso. Então, eu só queria relembrar que, assim, isso, né, como você bem trouxe, tem uma verticalidade, tem os níveis. Então, se a gente está naquela, uma coisa que me ocorreu agora, uma empresa muito rígida, onde sempre foi assim e vai continuar sendo assim e pronto, faz 200 anos que a gente funciona assim, sempre funcionou e vai continuar. Se esse modelo der um passo, já é uma evolução tremenda. Ele nunca vai conseguir vir daqui para cá. Não. Então, quem está aqui falando nunca vai acontecer aqui, é assim, eu só quero lembrar que a gente está, é um caminho. Não tem a perfeição, tem o aperfeiçoamento, né? Cada vez é um Perfeito. pouquinho mais É. para diminuir, reduzir um pouco essa ansiedade de que, então aqui, então nunca vai funcionar, e é o que eu tenho medo, que quando a gente cai nesse nunca vai funcionar, abandona e se submete àquilo que Uhum. não gosta e que é péssimo e que não tem essa evolução. Então, só esse lembrete que é um Perfeito. caminho. E isso é uma coisa que você está falando, que é por conta do nosso tempo também, mas tudo é progressivo, porque dentro dessa visão existencial, eu trago a questão, né, das artes marciais, né, sendo faixa preta já há muitos anos e tal. E assim, ninguém começa na faixa branca e se torna faixa preta da noite para o dia. Então é progressivo. Então, se você, na realidade, você tem que encarar esse processo de evolução, de humanização, de forma gradual, progressiva. Da faixa branca, existe um estágio, você vai para a faixa amarela. Depois você vai indo de faixa a faixa. Então, quando você pega uma empresa que ela, na sua organicidade, ela já está com um nível de graduação ali, que não é faixa branca, ela já tem uma política de humanização, você já parte dali, né? E já vai. Então, né, é toda uma complexidade, obviamente, mas é um processo espiral, é espiralado. Você vai, e ele é integral, né? Então, assim, ele é inclusivo. Então, quando a gente fala de algo inclusivo, é que para chegar num nível de pluralidade, de integralidade, você tem que passar por estágios, né, mais rígidos. Então, é isso que você falou, ele é gradual, são ganhos graduais para que a mudança lá na frente seja exponencial, né? Isso pode levar 5, 10 anos, 15 anos, mas a mudança acontece, tá bom? Eu É isso. Gente, deixa um emoji aqui agora, só para saber quem que estava aí, olhar um pouquinho quem estava aí nessa live. Eu É, sei que você está com um horário limitado aqui. A a gente gente falou vai que a gente disse que ia ficar meia hora, né? meia E hora, se- eu estou vendo. né? Mas, né, é ó o que dá. Eu quero fazer um convite para quem ficou aqui, para quem assistiu a gente. A gente tem, na Leader Academy, a gente lançou o nosso primeiro curso para líderes, trazendo conhecimentos, ferramentas, informações. E esse primeiro é justamente sobre comunicação, sobre como falar de uma forma simples, direta, objetiva. E aí a gente usa o conceito do formato das TEDs, das TED Talks, como exemplo. E hoje é o último dia para quem quiser comprar com 15% de desconto. Então fica aqui, link está Maravilha. na bio, quem quiser, vai lá, que tem esse presente aí E hoje ainda. eu recomendo, porque o que está sob a sua supervisão gente, vocês não têm noção o que essa mulher já fez e faz com comunicação, com oratória, com. Vocês já ouviram falar no TED, né, gente? TED Talks, né? Ideas worth spreading. São ideias que vale a pena serem compartilhadas. Então, tem muita gente que já passou pela Juliana, né, e que já deixou a sua mensagem para o mundo, impactando a vida de milhões de pessoas. Então, gente, Sintetizada, né? Como você falou, eu faço todo mundo exatamente. sintetizar. E voltando também, quem quiser mais acompanhar aqui o que a gente trouxe, o canal do Will está aqui. Vamos, canal da Leader Academy, a gente tem grupo de WhatsApp, tem grupo de Telegram, tem inbox, onde você quiser, estamos por aqui. Se alguém quiser mandar uma pergunta depois, manda. Se quiser dar sugestão, a gente pode renovar essa conversa, continuando os temas que não foram explorados. Então, assim, pessoal, obrigada por estarem aqui até agora e continuamos juntos. Eu agradeço aí também por essa janela de oportunidade e é bom que a gente conhece
mais um pouquinho, né, de tudo. Hoje eu reconheci mais uma particularidade sua, né, desse poder de, né, e você conheceu um pouquinho mais da inteligência existencial com aspectos mais práticos, né? Que a gente às vezes acha que é uma filosofia, e não é, né? É uma metodologia de humanização, Muito tá bom? obrigada, Will. Até a Gratidão, pessoal, próxima. quem está aqui ficou até agora. Beijão no coração de vocês. Agora, às 20 horas, no Virada Existencial, vai ter uma meditação Mindfulness com a Luísa. E às 21 horas, uma outra meditação também com a Juliana. Não você, a outra Juliana. Tá bom? Até logo, gente. Tchau, tchau.